Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje eu vim trazer mais uma palavra para os nossos corações que fica lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 10, 11 e 12, que diz assim: Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana, Farfar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram, aqui já é o versículo 13, tá? Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lave-se e você ficará limpo. O 14. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Essa é uma passagem bastante conhecida, né? Naamã, aqui no começo diz que Naamã era o comandante do exército do rei da Síria, era um homem respeitado, com certeza, e por causa dele, né, a palavra de Deus diz que por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Mas o que eu quero deixar hoje para os nossos corações? Porque eu li a partir do verso 10. Porque Naamã ele sofria com uma lepra, né? Então o profeta Eliseu pediu para que ele fosse até o Rio Jordão para que ele pudesse mergulhar 7 vezes para que então ele ficasse curado. Só que o Rio Jordão não era um rio limpo. Existiam outros rios de água purificada, né, a água limpa, que o profeta poderia pedir a ele para poder ir se lavar. Mas eu acredito que Naamã era orgulhoso. Eu podendo conjecturar que Naamã ele era orgulhoso. Então, eu acredito que ele mergulhou a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, porque foram 7 vezes, ele ficou limpo. E quantas as vezes a gente está na casa do Senhor, a gente sempre pode descer mais um pouquinho e a gente não quer descer. A gente sempre pode ir um pouco mais além, sabe? Aquela mulher do fluxo de sangue, por exemplo, onde que ela foi? Aos pés de Jesus, para obter a cura. A fé, ela teve fé. Naamã também é um homem de fé, porque se ele não tivesse fé que ele teria a cura dele, quando ele mergulhasse, ele não teria mergulhado. Aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela foi atrás da cura dela, né? Tinha uma multidão que atrapalhava a ela, né? Qual é a sua multidão que impede você descer até os pés de Jesus? A gente sempre pode mais um pouquinho, sabe? A gente sempre pode ir além de onde nós estamos, de onde nós fomos, sabe? Naamã, então, ele mergulhou 7 vezes. Certo que a palavra de Deus diz que ele queria mergulhar em outros rios de água limpa. Por que ele se purificaria numa água suja? Ficaria limpo da lepra numa água suja? Mas eu acredito que a lepra dele era tão suja que se ele mergulhasse num rio puro, será que ele ficaria limpo? Então ele teve que mergulhar num rio sujo, água meio barrenta, para que ele pudesse ter a vitória dele. E mergulhar 7 vezes. Quantas vezes a gente mergulha a primeira, a gente mergulha a segunda, a gente mergulha a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, sendo que é pra gente mergulhar 7 vezes e a gente não mergulha. A gente sempre pode ir além. A palavra de Deus diz que Naamã foi curado quando ele mergulhou 7 vezes, sabe? E descer diante do Senhor é reconhecer que nós somos totalmente dependentes dele. É reconhecer que o grande é ele. É reconhecer que o que a gente precisa, a lepra das nossas vidas, que precisa ser curada, está com ele.
Aquela mulher do fluxo de sangue sofria anos com aquela lepra, com fluxo de sangue. O que ela fez? Ela foi até os pés de Jesus. Nem se importou com a multidão. Imagina se ela tivesse tivesse se importado com a multidão que estava... Se ela tivesse se importado com a multidão que estava atrapalhando ela a chegar até Jesus. E a multidão ainda falou: Jesus, a multidão te oprime. O toque daquela mulher, Jesus, foi tão forte que de Jesus saiu o poder. E ele viu que dele saiu virtude, saiu o poder. E os pessoal ainda tentaram falar: mestre, a multidão te aperta. Como o senhor pergunta quem me tocou? Ela desceu, aquela mulher desceu. Ela foi até os pés de Jesus, reconhecendo que a cura que ela precisava estava nele. Sabe? Ela chorou aos pés de Jesus, Naamã desceu 7 vezes. A palavra de Deus diz que lá em Jeremias 18, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e desce. Levanta-te e desce, ou seja, levanta-te alguém que está prostrado. Desce a casa do oleiro. Então é necessário a gente descer. Naamã desceu 7 vezes. Nós precisamos descer quantas vezes for necessário. Para que o Senhor venha curar a lepra. Venha nos purificar da lepra. E nos deixar como crianças. Porque a palavra de Deus diz que para a gente herdar o reino, o maior do reino dos céus é quem? São as crianças. Deixai vir a mim os pequenininhos, porque das tais é o reino dos céus. Criança é inocente. Por isso que o Senhor pede para que a gente seja igual criança. Alguém faz algum mal a gente? Faz algum mal a uma criança para você ver. A pureza dela, a inocência dela é tão grande que daqui a pouco ela esqueceu. Sabe? Daqui a pouco ela te trata como se nada tivesse acontecido. Agora, a gente. Alguém faz algo contra a gente. O que acontece? A gente cria birra, cria mágoa, olha meio torto para a pessoa, sabe? A palavra de Deus diz que a pele de Naamã fica igual a pele de criança. E é assim que nós devemos ser na presença do Senhor, como crianças. Tá? Se for necessário descer, desça quantas vezes for necessário. Porque se o Senhor ele nos permite passar por algo, é porque algo na gente está precisando ser mudado. Pela palavra que a gente acabou de ler, dá para perceber que Naamã era orgulhoso. Ele é chefe, um homem respeitado, um homem de poder. Mergulhar no rio sujo. O que ele achou? O que a palavra de Deus diz que ele achou? Que o profeta viria, colocasse a mão nele, invocaria o nome do Senhor e ali ele seria curado. Ele queria fácil. Só que nada, não adianta. Na presença do Senhor, a gente consegue fácil. A gente tem que descer e reconhecer que Deus é Deus. A gente tem que descer e reconhecer que o grande é Ele. A gente tem que descer e reconhecer que nós somos totalmente dependentes dEle. A cura, a sujeira que tem na nossa vida, a lepra que tem na nossa vida, é só Ele que pode limpar. A pele de Naamã não ficou limpa como de uma criança? Nós temos que ser que nem criança também, para entrar no reino dos céus. Criança pode até fazer pirraça. De vez em quando eu faço umas pirracinhas com o papai, mas não adianta muita coisa, não. Não adianta. Infelizmente, a verdade tem que ser dita. Não adianta fazer pirraça. É necessário descer. Porque Deus ele não usa a gente para mudar as circunstâncias. Ele usa as circunstâncias para mudar a gente. Porque tem lepra na nossa vida que precisa ser limpa, que precisa ser arrancada. Assim como tinha na vida de Naamã. Amém? Que vocês venham ficar com essa palavra, que Deus venha abençoar a cada um. Beijos, fica na paz.